Olá, bem-vindo e bem-vinda ao canal Marketing Jurídico na Prática. Eu sou a Mayara Trombini, sou especialista em marketing jurídico e marketing estratégico, além de ser instrutora de cursos online, treinamentos e palestras. Aqui no canal tem vídeos novos toda segunda e toda quinta-feira às 12 horas. Se você está chegando hoje por aqui, já peço que você faça a sua inscrição no canal, dê like neste vídeo, ative o sininho para receber as notificações. E hoje eu tenho uma convidada super especial aqui no canal, a professora Daniela Mascarenhas. E ela vai trazer 5 dicas para precificar melhor na advocacia. Fique até o final deste vídeo porque nós temos uma surpresa. Olá, professora Daniela, bem-vinda ao canal Marketing Jurídico na Prática. Tudo bom, Mayara? Como é que você está? Tudo Estamos bem, em tudo bem. continentes, estão separadas em continentes diferentes, mas muito bom lhe ver, muito bom conversar com você aqui. Exatamente. Muito obrigada por ter aceitado o convite para participar aqui do canal. É uma honra recebê-la. Você que é uma profissional aí que atua há muito tempo na área de marketing jurídico, uma profissional consolidada no mercado. E gostaria que você se apresentasse para quem ainda não lhe conhece, né? E bem-vinda aqui ao canal. Olá, doutores, eu sou Daniela Mascarenhas, também sou uma profissional de comunicação, assim como Mayara, atuo no mercado jurídico há 19 anos, e de lá para cá, vamos dizer que o mercado evoluiu um bocadinho, e se não evoluiu, pelo menos o de marketing evoluiu e muito. E principalmente agora, nesse período de pandemia, e Mayara sabe, a gente vem enfrentando muitos desafios, né? O advogado também vem enfrentando, e Mayara, sabe uma coisa louca? O ano passado, no início da pandemia, estou falando no início da pandemia aqui no Brasil, porque na Europa já tinha a pandemia quando chegou aqui. Minha última palestra presencial eu conversava sobre o mundo VUCA e como isso na advocacia ele não aconteceu em função do conservadorismo da advocacia. Não é que o advogado não sentiu o efeito disso, ele sentiu, mas a questão toda ele sentiu, mas ele não teve a clareza para abraçar e se preparar para essa realidade. E hoje a gente está vivendo um momento muito atípico, não só aqui, mas no mundo todo, em que se a gente for falar em termos de tecnologia, a gente evolui o quê? Uns 5 anos, no mínimo uns 5 anos. Quem não tinha, digamos assim, habilidades tecnológicas, teve que abraçar para começar a atuar. Isso, no início deu um desespero muito grande para muitos escritórios, principalmente quem enfim, quem precisava gerir equipe, quem precisava atuar remotamente, não tinha esse contato, não tinha como conversar com o cliente. E por que eu estou trazendo isso para uma live de preço? Porque muitos advogados, se já têm digamos assim, uma dificuldade natural em precificar, em negociar com o cliente, isso se potencializou muito mais no ambiente digital, que esse momento que a gente está passando agora. É, exatamente. E também a questão da crise, né, Daniela? Porque agora vivemos aí uma crise, não só no Brasil, né, praticamente mundial, então cada vez mais dificulta a questão da precificação, de como cobrar o cliente, como deixar claro para o cliente que aquele valor que está sendo cobrado, ele tem um trabalho por trás, ele tem um tempo de dedicação, de estudo, então é muito importante olhar com calma para essa questão da precificação e para a questão da experiência do cliente também, né? Que não deixa de fazer parte da questão da experiência do cliente quando a gente fala sobre valor, sobre preço, né? Então a Daniela ela vai trazer aqui para a gente 5 dicas para precificar melhor na advocacia. Perfeito. Antes de falar das 5 dicas, eu quero falar um pouco dos problemas com relação a essa questão de precificação. Normalmente, por incrível que pareça, o advogado precifica mal porque ele não conhece os instrumentos técnicos de precificação, isso faz com que muita gente recorra à tabela da OAB e olhe lá, mas quando recorre, ainda recorre cegamente. Tem uma outra questão também, que é a questão, inclusive, de pertencimento. Observe que não é só cálculo matemático, tem uma questão emocional de aceitação aí por trás. Por que pertencimento? Porque muitos acreditam que só poderão cobrar um valor maior, um preço justo, no momento que eles estiverem mais preparados. Preparados que eu digo, quando eu fizer aquela outra especialização X, mestrado,
E se você parar para pensar, a lógica, quando você olha para o mercado, qual cliente que perguntou quantas especializações o advogado tem antes de fechar um serviço com ele? Nenhum. O que está por trás disso é a própria insegurança do profissional em colocar o seu preço na mesa. Uhum. Então, ele acha que não é merecedor daquele honorário porque ele não tem aquela especialização X, Y e Z. Uhum. E acaba não comunicando, ele tem medo mesmo, insegurança ao comunicar isso. Louco, né? Tipo assim, É. preço tem muito a ver com o seu posicionamento de mercado, tem a ver com as diferenciações que você se coloca em relação a outros colegas. Uhum. Principalmente, observe que tem aspectos extremamente intangíveis que precisa ser trabalhado nessa relação. E, principalmente, uma coisa que incomoda muito os advogados é a questão de que eu ouço a maioria falando, olha, toda vez que eu vou colocar meu preço na mesa, o cliente diz que outro advogado cobra mais barato, ou então fala que está caro. Essa falta de preparação, agora é muito, por que eu estou achando por que isso é louco? Porque é um profissional que, de certa forma, ele foi preparado para negociar demandas judiciais e encaminhar isso extrajudicialmente, mas quando é com relação ao honorário dele, a coisa se intensifica, Uhum. preocupa, e ele não consegue mesmo encontrar soluções para matar essas objeções de clientes. Uhum. Talvez falta de compreensão do processo, provavelmente. Trouxe algumas dicas aqui que eu vou começar a compartilhar com vocês. Vamos Ótimo, lá? muito bom. Vamos lá. Temos muitos advogados aqui no canal, inclusive advogados do interior. Acho que o advogado interiorano também tem muita dúvida em relação à precificação, sabe, Daniela? É um mundo à parte, né? É diferente no interior, as pessoas nem sempre têm condições de pagar um valor extremamente alto para o advogado. Então, eu acho que as tuas dicas serão muito úteis para esses advogados interioranos também. Perfeito. Então, assim, antes de aplicar o preço cegamente, começa a entender de fato qual a demanda que você vai resolver, que serviços, que processos de serviço serão entregues durante essa demanda. Isso é muito difícil para o advogado. Por quê? Porque eles não fazem uma coisa chamada prospecção ativa. Se você fizer uma pesquisa, uma enquete com o advogado, com os advogados que estão na sua rede, que são seus alunos, você vai perceber que, para a grande maioria, e é esmagadora isso, eles ainda trabalham no sistema do cliente vir até eles. Eles trabalham na questão do cliente bater na porta, e quando o cliente chega na porta, ele, digamos assim, ele analisa aquela situação XYZ e, digamos assim, ali na hora, no quente do atendimento. Observe que não tem preparação nenhuma para isso. É no quente do atendimento mesmo. Eles, do nada, elaboram um serviço jurídico X e ali mesmo comunica o preço. Ele não gera valor. Ele não entende o que está entregando, ele não sabe que tipo, as peculiaridades do próprio processo, porque pode acontecer, pode dar um ruim, como a gente fala, pode dar um ruim muito grande, o trabalho dele ser muito maior do que ele tinha projetado, isso é muito comum de acontecer, e ele não para analisar quais são os serviços que eles estão entregando. Só para você ter ideia, eu vou trazer um exemplo concreto aqui. Vamos dizer que o advogado recebeu uma demanda que chegou no escritório e ele não percebeu, por exemplo, que esse é um processo que pode ir, inclusive, para o Tribunal Superior. Então, ele não previu, por exemplo, que teria que ter um parecer de um profissional X sobre aquele material, ele não previu que poderia ter cálculos para serem feitos com base para solidificar a tese dele, e ele começou a prestar um serviço de não só assessoria jurídica, mas de consultoria também para chegar, inclusive de acompanhamento a esses outros profissionais, e ele não cobrou por isso. Ele tinha que fazer sustentação oral, e por quê? Porque ele não entendeu os próprios processos. O que acontece? Isso não é só no atendimento. Infelizmente, o reflexo de não entender esses processos de entregas, essas entregas para o cliente, faz com que ele também não contemple isso em contrato.
E o fato de, primeiro, ele não comunicar essa entrega, ele não colocar para o cliente o que ele está entregando, e, no geral, o cliente é leigo. Quando o cliente é leigo, ele não tem a capacidade técnica de avaliar o seu trabalho. Isso é lógico. Então, a gente precisa explicar, não é explicar que vai dar trabalho, que é difícil, não é isso, não é esse o ponto, mas explicar quais são as etapas de que esse processo vai durar, que esse processo vai acontecer, como esse processo vai acontecer, quais são os seus serviços, os serviços que você está entregando para esse cliente. Por que que isso é relevante? Porque no momento em que você coloca o preço na mesa, não dá mais para gerar valor, porque o cliente já viu o preço. Não dá para voltar atrás, não dá para só retirar o preço da mesa, não dá para fazer isso. Então, quando o cliente reclama que está caro, ele não entendeu o seu processo, ele não está entendendo o que vai ser entregue. Muitas vezes, a percepção do cliente é de que assim, o advogado é aquele profissional que vai receber, às vezes recebe uma parte do meu dinheiro e some, só vou ver ele na audiência X. Ele não sabe o que o advogado desenvolveu até a audiência X. E você, muito menos, se preocupou em comunicar. Então, o ideal é que, nesse momento, você tenha mapeado sobre aquele processo as suas entregas. Porque quando você coloca os seus serviços na mesa, ele tem algo para comparar com o preço. Quando o cliente disser que está caro, não é caro com relação ao seu serviço, é com relação à realidade dele. Você vai encontrar uma forma dele pagar que se ajuste, que seja flexível, que se ajuste ao bolso dele. E mais ainda, a questão do tá caro, a questão do não poder pagar, é algo exatamente para você entender que não é todo cliente que faz parte da sua rede, que você tem que prestar serviço. Você precisa, na verdade, selecionar o perfil de cliente mais adequado para aquela demanda. Um cliente que você deseja se relacionar e deseja atender. Simples assim. Você precisa escolher o seu cliente. O fato de você não ter uma relação de custo com o cliente, quando o cliente fizer uma contraproposta, porque hoje, antigamente não era normal, hoje em dia é muito comum o cliente fazer uma contraproposta baseada no que você colocou, você olha para o serviço que você colocou na frente do cliente e diz, olha, para fazer esse preço eu vou ter que retirar tal serviço, ou então só posso ir até essa etapa. Aí ele começa a entender que o seu preço tem relação direta com o serviço que você está entregando. E nenhum cliente quer que falte assistência por conta de baratear o preço, de fazer um processo mais barato. Ninguém quer isso. Mas, enquanto ele não entende, ele está tentando. Ele vai tentar fazer esse ajuste. Isso aqui é muito relevante na hora de você tentar negociar com ele. Então, assim, comece, primeira dica, divida seus serviços em processos, em etapas. Entenda o que você está entregando para o cliente, tá? Outra coisa, outra dica, calcule os custos do seu serviço. Os custos não é só os seus honorários. Você tem diversos custos embutidos no serviço, inclusive custos de prospecção, porque sim, prospecção gera custo, tá? Ferramenta de marketing jurídico não é de graça. O seu tempo produzindo conteúdo também vale dinheiro, então existe custo de prospecção. Hoje a gente não está dirigindo tanto, não está precisando dirigir até o fórum, fazer diligência, mas gasolina, o café com o cliente, o almoço com o cliente, isso gera custo. Então, entenda os custos, porque esses custos diretos e indiretos que você tem, eles precisam entrar mesmo na sua base de cálculo, para você entregar ao seu cliente a mesma maneira. Se você tem uma secretária, se você tem estagiário, se você tem outros profissionais na equipe, você precisa, com base no que eles ganham, no que você paga, também calcular o envolvimento deles nesse processo, estipulando, inclusive, um determinado time shift. Quanto tempo desses profissionais, durante aquele período, vai ficar dedicado a esse processo específico, é o que a gente chama de custo direto, cálculo de custo direto e de custo indireto, que envolve, inclusive, os custos do escritório.
os custos de manutenção do escritório. Então, sim, é preciso que você traga e coloque tudo isso no papel. Não faça um preço aberto. E assim, mesmo que você faça e cobra bem depois, você precisa ter muita consciência dos seus custos. Porque oportunidades também pode, digamos assim, a gente pode amargar em oportunidades grandes prejuízos. Então, é fundamental ter esse tipo de consciência na hora de você precificar. Outra coisa que é fundamental é proteger o seu salário. Por que proteger o seu salário é importante? Porque a gente não negocia honorário. O advogado, a grande maioria, não sabe, ele não se planeja financeiramente. Então, assim, ele monta, ele faz, a coisa acontece baseado no que ele recebe naquele mês. E como para muitos não existe uma previsibilidade de recurso, essa é a grande realidade, não existe uma previsibilidade de entrada, o que acontece? A parte financeira dele é calculada em cima do que entra. Ele não planeja e não vai atrás para correr atrás de meta. Louco, muito louco isso. Então, exatamente por essa razão, você precisa, assim como você paga o salário da secretária, o salário de um outro advogado, você precisa entender quanto você ganha, que é diferente de entrada de dinheiro do escritório. Qual é o valor da sua remuneração? Qual é o seu prolabore? Porque isso é inegociável. Isso vai entrar no preço, isso não vai entrar na negociação. A gente não negocia salário, então você precisa proteger o seu salário, assim como você protege o dos outros colaboradores, dos outros associados. Não faça cálculo só em cima de percentual de êxito de processo. Corra nesse aspecto. Vá para o dado, quanto é que você... Faça uma análise dos seus próprios custos, o que é razoável para você, digamos assim, ganhar mensalmente, porque, inclusive, sua meta de correr atrás dos custos do escritório vai ficar muito mais clara, você vai projetar uma meta de faturamento mensal e trimestral baseado não só nos seus custos, mas principalmente com relação ao que você ganha. Inclusive, você planejar suas férias com relação a isso. Exatamente. Isso é extremamente relevante. Muito bom. Então, só um adendo, a Daniela já trouxe 3 dicas aqui para vocês, né? A primeira, divida os serviços em processos e em etapas. A segunda, né? Calcule os custos dos seus serviços. Importantíssimo que você coloque observações como gastos com estudos, cursos, luz, internet, quanto você quer ganhar no mês, né? Tem que aprender a calcular a sua hora. E proteger o seu salário, isso também, a questão do prolabore, né? Que você tem ali o seu salário reservado, né? A partir do que você ganha, o dinheiro do escritório, o seu prolabore é o seu prolabore. Né? Temos aí 3 dicas já. Então, qual é a 4ª dica, Daniela? Quarta dica é entre numa negociação extremamente preparado. Então, assim, coloca no papel todos os seus custos e você se prepara para seu preço mínimo e sua margem máxima. Porque, como eu falei, a gente não negocia custo, a gente não negocia na condição de pagamento que o cliente quer. O que a gente negocia é margem. Então, tenha tudo isso colocado no papel, porque fora isso é prejuízo. E volta na dica número 1, se você não tem mapeado os seus processos internos, que eu estou dizendo, os seus processos que você vai entregar de serviço, fica muito mais difícil. Hoje, talvez a Mayara perceba bastante isso. Hoje a gente fala muito, se tornou muito popular na advocacia a questão do inbound marketing, a questão da automação. Só que essa estratégia, ela é muito mais acertada quando o profissional, o advogado, ele tem mapeado os serviços jurídicos do escritório. Se for aquela advocacia ampla, por área, que você vai colocar, inclusive, em contrato, fica complicado de você tanto precificar, fica complicado de você entregar esse serviço, e qualquer estratégia de marketing que você venha colocar aqui em cima, ela é, digamos assim, ela é rasa. Ela não traduz, na verdade, nem a necessidade do cliente dentro de um determinado contexto. Tudo é muito genérico.
E quando a gente trabalha com marketing, sobretudo o digital, especificidade é fundamental. Você ser específico é fundamental, porque você sabe exatamente quem está entregando e que tipo de serviço você quer contemplar no seu escritório. Outra coisa com relação a que tá dentro da questão da organização é você preparar os seus processos logísticos dentro dessa questão da preparação, da organização. Por quê? Porque a gente está vivendo uma pandemia. Hoje em dia é inadmissível que, digamos assim, que o advogado passe para um cliente, por exemplo, o contrato em PDF, para o cliente assinar uma procuração, para o cliente assinar sem uma certificação digital. Você precisa ter já aplicativos prontos para isso, porque o cliente está na casa dele numa pandemia, não tem acesso a scanner, a xerocopiar nada, esses contatos estão cada vez mais difíceis. Então, esse processo de logística, você precisa pensar com relação ao seu cliente, facilitar a vida dele. A própria questão de pagamento também, você precisa pensar, porque assim, aquele hábito que alguns clientes tinham de levar o dinheiro no escritório, repense. Existem plataformas e bancos que você pode, inclusive, enviar o carnê dos pagamentos via boleto, existem diversas outras formas de pagamento que você precisa contemplar e trazer isso pronto. Não é o cliente que tem que pensar por você, é você que precisa pensar no seu processo. Então, quando você entrar, isso é que impacta diretamente o seu preço, porque isso gera valor para a sua advocacia. As pessoas percebem que você é um profissional preparado, que você está pronto para negociar, que você tem um preço ali na ponta da língua. Ele não é achismo, não é faz de conta. Você está trazendo elementos reais, palpável, extremamente relevante aqui. E a quinta tenha metas de faturamento no escritório. Isso é extremamente fundamental para você precificar. Vamos chutar aqui um exemplo concreto. Vamos dizer que você tem uma meta de faturamento de ter, digamos assim, 30 mil reais naquele mês. 30 mil, 40 mil no mês seguinte, 50 no mês seguinte, porque a gente fala de meta de faturamento progressivo. Isso aqui é só um exemplo genérico. A gente sabe que na advocacia, as demandas, elas acontecem também de forma sazonais. Então, você precisa ter duas preocupações. Você precisa ter um portfólio de serviço em que lhe permita uma cobrança mais previsível, que não aconteça apenas no êxito do processo. Você pode ter demandas que aconteçam no êxito do processo, mas que tenham serviços jurídicos ali que prevê entradas, que prevê, no mínimo, um cronograma de recebimento sazonal, para você ter uma coisa chamada fluxo de caixa. Se você tem isso, você tem respiro, tem condição de precificar melhor. Por que eu estou falando isso? Que é uma frase que meu pai me dizia há muitos anos atrás: é muito difícil você negociar e conversar com o cliente de barriga vazia, sem comer um feijãozinho, porque aí, desculpa falar um palavrão aqui, você faz merda na hora de negociar, você fecha por qualquer preço. Isso não é bom para você profissionalmente, isso não é bom para o cliente, e você, num dado momento, você vai até encher o saco do cliente, falar assim: nossa, eu não aguento mais esse cara ligando para mim, porque você sentiu que está entregando mais do que ele lhe pagou. E a culpa não é do cliente, a culpa é sua, você que não precificou direito, fez um mau negócio. Então, pensa nisso, tenha meta de faturamento que contemple, inclusive, os serviços jurídicos sazonais e que contemple formas de recebimento diferentes para você ter um fluxo de caixa mais estável dentro da banca. Isso aqui é fundamental para lhe dar uma tranquilidade na hora de você negociar. Quando você tem isso, você tem, inclusive, o que a gente chama de média de preço por demanda jurídica. Então, você tem, digamos assim, você sabe exatamente de que para fechar aqueles 30 mil, você precisa ter tantas demandas de divórcio, tantas demandas de alimentos, você começa a ter uma previsibilidade de entrega e até, Mayara, na produção do seu conteúdo jurídico, você começa a focar naquelas demandas que você quer atrair para dentro do escritório.
Uma coisa Exatamente. está ligada à outra. Marketing jurídico, ele é uma ferramenta de gestão. Então, você precisa começar a pensar a sua advocacia, a sua formação de preço de uma forma global, de uma forma holística, porque está tudo impactando o outro. Então, assim, vamos desmistificar, porque tem muita coisa acontecendo aí, né? Você quer colocar alguma coisa? Quer me ajudar nessa É, questão da precificação? Coloca aí. não, assim, é uma aula maravilhosa que a professora Daniela está concedendo aqui no canal. Dois pontos importantes, né, que ela, na fala dela, a especificidade, que é algo que nós, profissionais de marketing, a gente levanta muito, né, essa bandeira, independentemente do setor, se for advocacia ou outros setores, né, ser específico, ter um nicho de atuação, e a questão da autovalorização profissional, né, o quão importante é você saber o seu preço, você saber o quanto você estudou, né? O quanto você gasta todo mês com internet, com luz, enfim, com todos esses gastos mensais que você tem. Hoje em dia, com a questão da pandemia, o atendimento ele normalmente está mais focado no formato híbrido, né? Muitos coworkings estão lucrando agora no Brasil. Os coworkings devem estar abertos, né, Daniela, com as questões dos protocolos, mas agora o crescimento de coworking está em outro nível realmente em função da pandemia, né? Então é provável que esse setor vá crescer. Você que é um advogado autônomo não tem um escritório fixo, né? Trabalhar direto de outro espaço. Então, mesmo de qualquer forma que você trabalhe num coworking, é importante que você saiba precificar os seus honorários. A Daniela, ela é uma super especialista, ela domina muito esse assunto, por isso que eu resolvi oferecer esse tema para ela quando nós tratamos de vídeos para os nossos canais, e acho que esse vídeo vai fazer toda a diferença aí na sua advocacia. E Daniela, como precificar em tempos de crise, né? Já que agora com essa função da pandemia aí que pegou todo mundo de surpresa, né? É cada vez mais difícil fechar contratos em função da crise, as pessoas estão guardando, né? Reservando dinheiro justamente porque o momento ele está problemático. O que você sugere como precificar em tempos de crise? Que você não reduza o seu preço, que você negocie com o cliente, digamos assim, uma flexibilização de pagamento. E isso é importante, por quê? Porque os serviços aos poucos vão voltar, e serviços advocatícios são serviços essenciais. As pessoas precisam continuar acessando seus direitos, e a gente está vendo, digamos assim, uma grande demanda com relação ao direito previdenciário, em função da crise também, com relação à advocacia trabalhista, que tinha, digamos assim, as pessoas estavam reclamando da crise em função da nova, como é que se diz, da revisão da revisão trabalhista, de tudo que a gente viu, que a gente passou. A gente viu que durante a pandemia a advocacia trabalhista voltou a estar em alta, dado a, digamos assim, demissões, fechamento de empresas e as pessoas tentando rever seus direitos. Então, assim, a crise também nos mostra que o advogado nunca foi tão essencial como agora. Só que, por exemplo, se seu cliente é uma empresa, a gente sabe que ele está em dificuldade financeira no momento. É o momento de você flexibilizar pagamento. O seu custo, o seu honorário, ele não diminui. Você vai flexibilizar mesmo e até conversar com o cliente, negociar com ele qual o melhor momento dele pagar. Um erro muito comum é você dar 2 dias, 3 dias para o empresário se virar. Não faz isso. Conversa com ele no sentido de entender como é que ele quer pagar. Ele quer por fases do processo, tantos por cento no início, tantos por cento na entrada do processo, tantos por cento na sentença, tantos por cento na fase recursal, se for para a fase recursal. É assim, vai ser um pagamento que vai ser diluído mensalmente. Alguns clientes preferem diluir mensalmente. Tem até advogados que eu conheço que já estão se organizando financeiramente para receber mensalmente. Conheço advogados, por exemplo, dentro de um processo de uso capião. Ele tem uma noção de que aquele processo vai durar 2, 3 anos, então ele dilui uma mensalidade durante aquele período e o cliente continua pagando, e aquilo ali está constando
dentro do processo. Ele já se organiza para ter esse fluxo de entrada. Lembrando que aqui é uma outra dica fundamental, sempre reserve pelo menos 20% dessa previsão de faturamento de recebimento como inadimplência. Porque não é porque o cliente quer, mas às vezes acontece. Então, assim, é muito complicado a gente contar com o dinheiro e não receber. Sabendo disso, a gente sempre reserva 20, 30% daquele valor de recebimento naquele mês e coloca ali como uma taxa, um percentual de possíveis atrasos no recebimento daquele recurso. Então, coloque e faça essa previsão dentro do seu orçamento. Também você vai colocar esse risco dentro do seu preço, porque todo risco que o serviço ele gera, ele tem que estar embutido no preço. Outra coisa, as demandas que você resolver, que são demandas de êxito, você também precisa colocar o risco dentro do seu processo. Você precisa calcular esse risco, porque isso também é uma poupança, pode ser uma poupança boa, mas você precisa calcular esse risco para a sua advocacia também. Você pode trabalhar durante anos e perder a causa. Acontece. Então, você precisa compensar isso e calcular isso. Não é à toa que esses recursos são maiores, os valores são maiores. Precisam ser mesmo. Daniela, e qual a surpresa que nós temos para quem acompanhou o vídeo até o final, né? Nós anunciamos lá no início que tínhamos uma surpresa, então agora a Daniela vai contar para vocês. Eu preparei um e-book, um PDF, para ajudar você a precificar melhor. Então, a Mayara vai colocar o link para você acessar aqui na descrição do vídeo, você acessa, e sim, você vai receber o e-book aí diretamente na sua casa, no seu celular, de onde você estiver acessando, e vai seguir lá um passo a passo para você precificar melhor. Tenho certeza que sua advocacia vai ser outra, né? A gente fala muito que não existe. Advocacia não é só para covarde, advocacia é para profissional. Então, assim, vamos profissionalizar essa advocacia, levar ela a um outro patamar. Você vai se sentir mais valorizado, você vai se sentir mais seguro, e essa segurança vai fazer com que você também precifique melhor e cobre melhores honorários dos seus clientes. Muito bacana. Olha, só no meu canal e no canal da Daniela você assiste uma aula completa, gratuita, e ainda ganha um e-book, né, em PDF aí para você utilizar na sua advocacia. Bom, Daniela, foi um prazer tê-la aqui no meu canal. Muito obrigada pela sua participação. Para quem não acompanha a Daniela, por favor, vejam as redes sociais dela que estarão aqui na descrição desse vídeo. Eu vou colocar aqui o Instagram, o site, todas as redes sociais da Daniela. Acompanhem o trabalho dela também. Ela já está no mercado há muito tempo, ela tem muita credibilidade no mercado. E espero que você tenha gostado deste vídeo. Daniela, queres deixar algum recado a mais para os inscritos aqui do canal? Quero sim, gente. Se vocês quiserem ver a Mayara, ela também está gravando um vídeo lá no meu canal. Então, assim, quando eu terminar de assistir esse vídeo, passe lá no meu canal, porque tem o vídeo da Mayara, que é a Advocacia 4.0, como alinhar a sua atuação ao mercado pós-pandemia. Então, assim, vem muita dica também interessante por lá. Então, aproveita esse momento para também conferir o vídeo da Mayara lá no meu canal. É isso aí. Então, Daniela, foi um prazer recebê-la. Muito obrigada. Se você não está inscrito aqui no canal ainda, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ative o sininho e até a próxima semana. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.